Uma cidade organizada, com transporte público de qualidade, sinalização, lazer e segurança. Parece uma realidade distante, mas para pesquisadores da área de arquitetura e urbanismo, é preciso planejar a longo prazo para que as futuras gerações, independente de classe social, tenham pleno acesso a todos os espaços que as cidades oferecem. A rotina de Moisés não é nada fácil. Ele não consegue exercer plenamente o direito constitucional de ir e vir por causa da falta de acessibilidade. No bairro de Fazenda Coutos, onde o aposentado mora, é difícil encontrar rampas nas calçadas e até nos pontos de ônibus. Moisés precisa trafegar pelo meio da rua. Eu tenho que disputar o asfalto com os carros. E aí corre mais risco ainda? Com certeza, eu ainda corro risco, não só pelos carros, mas bicicletas, motos. Daniele mora há vários anos em Portugal e percebeu a diferença entre circular no país europeu e na capital baiana. Já tinha me desabituado a andar aqui nas calçadas de Salvador, como já estou bastante tempo fora. Então, eu fiquei muito triste em encontrar essa Salvador que não está acessível para as pessoas em cadeiras de rodas. Verdade. Lá em Portugal é bem diferente. Bastante diferente. Sem falar nas calçadas, que são uma maravilha para andar. Constatar a dificuldade para se locomover em Salvador nem requer muita observação. Buracos nas calçadas e mesmo a falta delas, passeios estreitos com piso inadequado e até bloqueados por árvores ou postes, tornam a cidade inacessível para portadores de deficiência. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, onde há faixa de pedestre, as rampas de acessibilidade são obrigatórias. No entanto, o que se vê com frequência em Salvador é o desrespeito a essa regra. Nessa faixa de pedestre, por exemplo, numa movimentada avenida da capital, as rampas de acessibilidade não existem. Em áreas nobres, a situação é menos grave. Para este especialista em planejamento urbano, essa desigualdade não deveria existir. Queremos uma cidade pública e não privatizada, e que queremos uma cidade democrática e não autoritária, que queremos uma cidade onde a política tenha um lugar e não esteja subordinada ao negócio, onde os cidadãos sejam chamados a opinar sobre as decisões. Mas a falta de acesso à cidade não se restringe apenas aos portadores de deficiência. Quando o cidadão deixa de ir a praças e parques públicos por falta de segurança ou infraestrutura, também tem o seu direito violado. Na estação da Lapa, a maior da capital, as escadas rolantes quebradas estão cobertas por tapumes. Para quem já passou dos 60 anos e não tem mais tanta agilidade, usufruir do local passa a ser uma tarefa árdua. Um portão foi instalado numa das principais passarelas de Salvador. Durante a madrugada, o pedestre encontra o local bloqueado e é obrigado a dar meia volta. Quando o Lelé, que é o nosso colega, saudoso colega arquiteto, ele premiou Salvador com esses acessos entre as comiadas, interligando uma comiada com outra, o centro das vias, os vales, pelas passarelas, que é um exemplo que nós demos para o Brasil inteiro. As passarelas do Lelé são admiradas no Brasil inteiro pela leveza e a mobilidade social que ela permite, né? E, de repente, eu tenho uma notícia que tem passarela com portão bloqueando a partir de determinada hora da noite. Ou seja, um absurdo. Esse é um direito constitucional do indivíduo de ir e vir. O premiado arquiteto Rui Otaki esteve esta semana em Salvador. Para ele, o urbanismo deve ser pensado a longo prazo, para que futuras gerações possam ter pleno acesso às cidades. Nós vamos ter 300 milhões de habitantes, dos quais 150, metade não tem acesso à educação, transporte, etc. Está melhorando muito, mas ainda falta. Então, é para essas famílias que o governo e as pessoas de mais recursos devem, eu não digo nem ajudar, que é uma palavra um pouco assistencialista, mas deve se empenhar para que o Brasil cresça. Para o sanfoneiro Luiz Arcanjo, que tem 69 anos, nunca enxergou, mas conhece Salvador como a palma da mão, o maior obstáculo para o portador de necessidades especiais é outro. Quando entra um deficiente, que os que estão normal ali se fingem até que estão dormindo, quem passa a ser os deficientes são eles, cego, aleijado, quem passa a ser são eles, que
dizem que são perfeitos e não é. Nenhuma adaptação nas ruas resolve esse problema. A mudança, nesse caso, começa dentro de casa.